We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000. I'm sure the class can remember of how that we've taken that into see what God had done, how He had promised Abraham that He would give him this covenant and make it with him and his seed forever after. Eu estou seguro que a classe pode lembrar-se de como que nós abrangemos isso, para ver o que Deus havia feito, como Ele havia prometido a Abraão que Ele lhe daria este pacto, e faria isto com ele e sua semente, para sempre. And God swore by an oath. And anyone swearing by an oath swears by someone greater than they are. So God had no one greater than Himself to swear by, so He swore by Himself that He would keep this covenant with Abraham. Amen. That how firm a foundation, ye saints of the Lord. E Deus prometeu através de juramento, e qualquer um que prometeu através de juramento, jura por alguém maior do que ele. Logo, Deus não tinha ninguém maior do que ele próprio para jurar. Logo, ele jurou por si próprio que ele cumpriria este pacto com Abraão. Então, que firme fundamento, vós santos do Senhor. We'll approach this subject today real sensibly, calmly, never be excited. Faith never gets excited. Faith never rushes itself. Faith knows what it's talking about. Se abordamos este tema hoje bem sensatamente, calmamente, não fiquem agitados. A fé nunca fica agitada. A fé nunca apressa a si mesma. A fé sabe do que está falando. You never seen our master excited about anything. Standing by the grave of a dead man, he was just as calm as he was when he sat on the mountain and looked over Jerusalem. Você nunca viu o nosso mestre agitado por causa de qualquer coisa. De pé ao lado do sepulcro de um homem morto, ele simplesmente ficou tão calmo quanto ele estava quando ele se encontrava no monte e olhou para Jerusalém. Standing on a ship in the troubled seas and the waves tossed about, he was so completely rested in God until it never even paid any attention to it enough to wake up. Always undisturbed, faith is. Parado no agitado, num barco nos mares agitados, e as ondas lançando-se por ali, ele estava tão completamente descansado em Deus, até que nem mesmo deu atenção a isto o suficiente para acordar. Sempre serena a fé está. Now, we find here that the reason that we can be undisturbed because it was given to our father Abraham and to his children, and God who gave the promise swore by an oath that He would confirm it and keep it. And that He has done. Agora, nós encontramos aqui que a razão que nós podemos ser serenos é porque isto foi dado ao nosso pai Abraão e a seus filhos. E Deus, que deu a promessa, prometeu através de juramento que Ele confirmaria isto e guardaria isto. E isso Ele tem feito. And we find the children of Abraham are not Jews outwardly, which was the tribe of out of the lineage of Abraham, but
through Abraham come Isaac, through Isaac come Christ, through Christ bless the world. E nós encontramos que os filhos de Abraão não são judeus do lado de fora, o que era a tribo da linhagem de Abraão. Porém, através de Abraão veio Isaque, através de Isaque veio Cristo, através de Cristo abençoou o mundo. For it said, unto Abraham and to his seed, which was Christ, and through there that all the tribes of the earth was to be brought into this covenant. Pois foi dito a Abraão e a sua semente, a qual era Cristo, e através dali que todas as tribos da terra haviam de ser trazidas a este pacto. And the covenant was given to Abraham unconditionally. Not Abraham, if you'll do something, I'll do this. But I have already done it. E o pacto foi dado a Abraão incondicionalmente. Não, Abraão, se tu fizeres algo, eu farei isto. Porém, eu já o fiz. Está vendo? It isn't what we do, it's what He has done for us. Amen. Nothing that we could do to merit anything. Não é o que nós fazemos, é o que Ele fez por nós. Nada que nós poderíamos fazer para merecer qualquer coisa. Who could we, the unrighteous ones, ever do anything to merit something before the great Jehovah God? Amen. And His great supreme holiness. See, the only thing we can do is accept and be grateful for what He has already done for us. Amen. Oh, that's so simple, isn't it? Que poderíamos nós, os injustos, alguma vez fazer qualquer coisa para merecer algo diante do grande Deus Jeová e sua grande e suprema santidade? Está vendo? Nós, a única coisa que nós podemos fazer é aceitar e estar agradecidos pelo que Ele já fez por nós. Oh, é tão simples, não é? I'm positive that many times in people's thinking that they try to make divine healing and so forth some great outreaching something, way away, if I could only reach it. Eu estou certo que muitas vezes no pensamento das pessoas que elas tentam fazer cura divina e assim por diante, uma grande coisa fora de alcance, uma coisa bem distante. Se eu pudesse somente alcançar isso. Could you imagine Jesus saying, now let me check my faith and see if I've got enough faith to do this? See if I'll have to fast a while to see if I'll have enough faith to do this? He was perfectly unconscious of the faith that he had. He just spoke it and knew that it would be so. Poderia você imaginar Jesus dizendo, agora deixe-me verificar minha fé e ver se eu tenho suficiente fé para fazer isto. Ver se eu terei que jejuar por um tempo para ver se eu terei suficiente fé para fazer isto. Ele estava perfeitamente inconsciente da fé que ele tinha. Ele apenas falava e sabia que seria assim. Just like you come from your homes today. You probably want to return to your homes. Told your wife or your loved ones, I'll be back sometime right after noon. Do mesmo modo que vocês vieram de seus lares hoje, vocês provavelmente desejam retornar aos seus lares. Disseram às suas esposas ou aos seus amados, eu estarei de volta logo depois do meio-dia. How do you know you are? You don't try to wonder, have I got faith enough to go home? Have I got faith enough to drive my car? You just unconsciously turn your key on, drive on away, and go home. See, it's the unconscious faith that does it. Como vocês sabem que vocês estarão? Você não tenta perguntar a si mesmo, eu tenho fé suficiente para ir para casa? Eu tenho fé suficiente para dirigir meu carro? Você simplesmente, inconscientemente, liga a sua chave e sai dirigindo. E vai para casa. Está vendo? É a fé inconsciente que faz isso. That's the way it is. In Christ, we just unconsciously just say, that's His Word. That just settles it. There's no more to it. Go on. That's how they get well. Essa é a maneira que é em Cristo. Nós simplesmente, inconscientemente, apenas dizemos, essa é a sua palavra. Isso simplesmente resolve o assunto. Não resta mais nada. E segue adiante. É assim que se consegue ajuda. Now, God swearing by Himself, no greater, will hurry up and get down for our subject today is on Melchizedek. Melchizedek, the great prince and king. Agora, Deus jurando por si mesmo, ninguém maior. Nós nos apressaremos e entraremos em nosso tema hoje, que é sobre Melquisedeque.
Melquisedeque, o grande príncipe e rei. Now the 14th verse says, saying, surely blessings I will bless thee, and multiplying I will multiply thee. Agora, o versículo 14 diz, dizendo, certamente bênçãos te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Because he was to be multiplied to every nation. And the gospel through Christ, now I could not do it under the dispensation of the law because it didn't reach out that far, only to the circumcised, and that was the Jew. But in the Holy Spirit realm, he has circumcised every heart. See, all nations. He would multiply Abraham to all nations. Porque ele havia de ser multiplicado para cada nação. E o Evangelho, através de Cristo, agora, não poderia fazer isso sob a dispensação da lei, porque isto não alcançou tão longe, somente para o circunciso. E esse era o judeu. Porém, na esfera do Espírito Santo, ele tem circuncidado cada coração. Veja, todas as nações. Ele multiplicaria Abraão a todas as nações. And so, after he had patiently endured, he obtained the promise. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. How we dwelt on that. How Abraham patiently enduring. Enduring is seeing what? The invisible God, as though he were visible standing before him. And after his endurance, after he had endured the hard fight, he inherited the promise. Como nós tratamos sobre isso? Como Abraão pacientemente perseverando. Perseverar é ver o quê? O Deus invisível, como se ele fosse visível, estando diante dele. E depois de sua perseverança, depois que ele perseverou a dura luta, ele herdou a promessa. Now isn't it strange? Look like God could have just reached down and given him the promise right then and done the work right then. He could have done it. Agora, não é estranho? Parece que Deus poderia simplesmente ter se estendido e lhe dado a promessa naquele momento, e feito a obra naquele momento. Ele poderia ter feito. Hannah, when she was at the temple, and she was praying, and Eli came out and thought she was drunk. And she said, I am not drunk, but I am praying that God will take away my reproach. He said, the Lord God grant unto thee thy request. Ana, quando ela estava no templo e ela estava orando, e Eli veio e pensou que ela estava bêbada. E ela disse, eu não estou bêbada, porém eu estou orando que Deus retire a minha reprovação. Ele disse, o Senhor Deus conceda a ti teu pedido. Now, God could have placed little Samuel right in Hannah's arms. All of us knows that. He's the creator of all things, just speaks it into existence. Agora, Deus poderia ter colocado o pequeno Samuel bem nos braços de Ana. Todos nós sabemos disso. Ele é criador de todas as coisas, simplesmente dá ordem para que exista. He could have put it right in Hannah's arm. But instead of doing that, it was a regular procedure of 9 months before the little baby come along. He could have done it instantly, but he didn't do it instantly. He just gave her the promise. And she inherited the promise. Ele poderia ter colocado-o bem nos braços de Ana. Porém, ao invés de fazer isso, foi o procedimento normal, de 9 meses antes que o nenenzinho nascesse. Ele poderia ter feito imediatamente, porém ele não fez imediatamente. Ele apenas lhe deu a promessa e ela herdou a promessa. When God told Moses, when he started out to go into the promised land, all that promise he said, I give Abraham years ago, it's all walled up with Philistines and all kinds of great people over there, warriors. He said, now it's all yours. Quando Deus disse a Moisés, quando ele começou a sair para entrar na terra prometida, toda essa promessa, ele disse, eu dei a Abraão anos atrás. Está cercada de muro com filisteus e todos os tipos de grandes povos ali, guerreiros. Ele disse, agora ela é toda sua. There was the Amorites, the Havites, and the Perizzites, and all those over there, Havites, Jubbanites, Philistines, everything in Palestine. Now God said, I have given it to you. Amen. It's yours. Now go and possess it. Ali estavam os amorreus, os heveus e os perizeus e todos aqueles ali. E heveus, jubineus, filisteus,
tudo na Palestina. Agora Deus disse, eu a dei a você, é sua, agora vá e a possua. Oh, I hope you see it, people. It's something that I want to get to you to put your faith where it belongs. Many peoples I find they've got faith if they only know how to put it to work. Eu espero que vocês vejam isto, pessoal. É algo que eu desejo trazer a vocês para colocar a sua fé onde ela deve estar. Muitas pessoas, como eu percebo, elas têm fé, se elas somente soubessem como colocá-la para funcionar. When Benjamin Franklin first found electricity, he said, I got it, but he didn't know what he had. Quando Benjamin Franklin pela primeira vez encontrou a eletricidade, ele disse, eu a tenho, porém ele não sabia o que ele tinha. Along come Thomas Edison and said, it'll work for us. And he didn't care how long it took. He tried 10,000 wires. But yet he found a wire that would finally carry the electricity into the wire. He knew it was a power, and that power would work in our benefit. Adiante veio Thomas Edison e disse, isto funcionará para nós. E ele não se importava com quanto tempo levasse. Ele tentou 10.000 fios elétricos. Todavia, ele encontrou um fio elétrico que finalmente levaria a eletrônica, ou a eletricidade, para dentro do fio elétrico. Ele sabia que era um poder, e que esse poder operaria em nosso benefício. And now we found salvation that will save us from sin, that will take the vilest woman or man, drunkard, prostitute, and make them a child of God. E agora nós encontramos salvação que nos salva do pecado, que toma a mulher ou homem mais vil, bêbado, prostituta, e os faz filhos de Deus. Well, that same faith, that same power that will lift up a fallen man or woman to that, it'll work for us in many different ways. Amen. It'll heal our bodies. Amen. If you can just find the right approach, you've got to find how to do it. Bem, essa mesma fé, esse mesmo poder que tira disso um homem ou uma mulher caídos, operará para nós em muitas diferentes maneiras. Curará nossos corpos se você puder simplesmente encontrar a correta aproximação. Você tem que encontrar como fazê-lo. Like if I had a farm over on this hill full of good corn and it's just about dead on account of water. And I got an artesian well on this side of the hill. Well, I can't make that artesian well, throw the water down here and up this side of the hill to water it. But I've got to survey that land and find out how that water will take its own course and come around and water that crop. It'll do it if I'll just let it run in its own channel. Amen. Como se eu tivesse uma plantação nesta colina, cheia de bom milho, e está quase morto por causa de água. E eu tenho um poço artesiano neste lado da colina. Bem, eu não posso fazer esse poço artesiano lançar a água aqui embaixo e para cima deste lado da colina para regá-la. Porém, eu tenho que estudar essa terra e encontrar como essa água tomará sua própria corrente e curso e virá em volta e aguará essa colheita. Ela o fará se eu apenas deixá-la correr em seu próprio canal. And that's the same thing the Holy Spirit is in God's promise. If we'll just let it run its way and not us get in the way, not us throw our doubts there, because this didn't and that didn't, just let God's Holy Spirit working in you rest upon the promise, it'll do just exactly what God said it would. Amen. E essa é a mesma coisa que o Espírito Santo é, e a promessa de Deus. Se nós apenas o deixarmos seguir seu caminho e nós não entrarmos no caminho, não nós lançarmos nossas dúvidas ali, porque isto não aconteceu e aquilo não aconteceu. Apenas deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar e você descanse sobre a promessa. Ele fará precisamente o que Deus disse que ele faria. Abraham was an old man, 100 years old, when God appeared to him in the name of Almighty God. Abraão era um homem velho, com 100 anos de idade, quando Deus apareceu para ele no nome do Deus Todo-Poderoso. The Almighty there comes from the Hebrew word of the El Shaddai, which means the bosom or breast of a woman. O Todo-Poderoso ali vem da palavra hebraica do El Shaddai, a qual significa o peito ou seio de mulher. Now he was old, his strength was gone. But El Shaddai is the Almighty, the strength giver. Agora, ele era velho, sua força tinha acabado-se, porém El Shaddai é o Todo-Poderoso,
o doador de força. And all Abraham had to do to obtain this promise was lay right on that promise. In other words, like the baby to its mother, and nurse from the mother strength for the baby. E tudo que Abraão tinha que fazer para obter esta promessa era descansar exatamente nessa promessa. Em outras palavras, como o nenê é sua mãe, e recebe de mamar da mãe força para o nenê. And we do the same thing when we come to God and see His promise. We just lay right to Him and draw from His Word the strength of God. Amen. Giving it its course, not taking our own mind, just believing it. E nós fazemos a mesma coisa quando nós vimos a Deus e vemos sua promessa. Nós simplesmente descansamos exatamente nele e tiramos de sua palavra a força de Deus, dada em seu curso, não tomando nossa própria mente, apenas crendo nisto. After he had endured, he obtained the promise. Amen. Oh, I just love that. Depois que ele perseverou, ele obteve a promessa. Oh, como eu gosto disso. Now, the same thing works for salvation, same does it work for divine healing. How God in His great love and infinite mercy give it to us. Agora, a mesma coisa opera para a salvação. O mesmo faz isto operar para a cura divina. Como Deus, em seu grande amor e infinita misericórdia, dá isto para nós. Now, saying, surely I will bless thee and will multiply thee. And so after he had patiently endured, he endured the promise. 16th verse. For man verily swear by a greater, and the oath is confirmation, confirmed. Is to them an end of all strife. Agora, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, ele perseverou na promessa. Versículo 16. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento confirmação é. Confirmado é para eles o fim de toda a contenda. In other words, if the oath is sworn, then that's the end of all things. If you come and say, Brother Branham, I'll, as a Christian, put my hand upon the Bible and solemnly swear that I'll do a certain thing. If God let me live to do it, I'll do it. All right. Then to me, that's the end of all doubting. See, you have swore to me that you'd do it. Em outras palavras, se o juramento é proferido, logo isso é o fim de todas as coisas. Se você vem e diz, irmão Branham, eu, como cristão, coloco minha mão sobre a Bíblia e solenemente juro que eu farei uma certa coisa. Se Deus me permitir viver para fazer isto, eu o farei. Correto. Então, para mim, esse é o fim de toda dúvida. Está vendo? Você jurou para mim que você o faria. And God swore to Abraham that he would keep this covenant with him and his seed forever. God swore by himself that he'd do it. E Deus jurou para Abraão que ele guardaria este pacto com ele e com sua semente para sempre. Deus jurou por si mesmo que ele faria. And in doing so, under the old law, when you made an oath under the old law, you killed an animal, cut it in two, and then the two men on which the oath was taken by stood between the animal, and they wrote out on a piece of paper a certain contract. E ao fazer isso, sob a antiga lei, quando você fazia um juramento sob a antiga lei, você matava um animal, o cortava em dois, e logo os dois homens pelos quais o juramento foi tomado permaneciam entre o animal, e eles escreviam num pedaço de papel um certo contrato. And that piece of paper was torn apart and given to one and the other man, and they took an oath over this dead animal that if they broke that covenant between them, let them be as this dead animal. E esse pedaço de papel era rasgado em dois, e dado a um e ao outro homem. E eles faziam um juramento sobre este animal morto que, se eles rompessem esse pacto entre eles, que fossem como este animal morto. So God, having no other to swear by, He swore by Himself, and He took the oath over the body of the Lord Jesus Christ, foreseeing it in a shadow. Logo, Deus, não tendo nenhum outro por quem jurar,
Ele jurou por si mesmo, e ele prestou o juramento sobre o corpo do Senhor Jesus Cristo, prevendo isto em uma sombra. And in the covenant, when he took Christ to Calvary, he tore his body and soul apart, and he lifted up his body to set on his right hand and sent back the Holy Spirit to be in the Christian, to do the same thing here in the church that he did in Christ when he was here on earth. Amen. And proving by that he'll raise us up in the last days to sit with him and be with him in his kingdom. Amen. E no pacto, quando ele levou Cristo ao Calvário, ele separou seu corpo e alma. E ele levantou seu corpo para sentar à sua destra e enviou de volta o Espírito Santo para estar no cristão, para fazer a mesma coisa aqui na igreja que ele fez em Cristo, quando ele estava aqui na terra, e provando, através disso, que ele nos ressuscitará nos últimos dias para nos assentarmos com ele e estarmos com ele em seu reino. And today to see the same Holy Spirit that was upon Jesus Christ working in the church, confirming everything that God said. E hoje vemos o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus Cristo, operando na igreja, confirmando tudo o que Deus disse. What a marvelous hope it builds up in us to think that we are His children and blessed of His presence, and now He's here with us as an infallible proof that He is the Lord God who made the promise to Abraham. Que esperança maravilhosa isto edifica em nós, de pensar que nós somos seus filhos e abençoados de sua presença. E agora Ele está aqui conosco, como a prova infalível que Ele é o Senhor Deus que fez a promessa a Abraão. Now, listen to the 17th verse. Wherein God willing more abundantly to show unto the heirs of promise the immutability of His counsel, confirmed it by an oath, that by the immutable things which is impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. Agora ouça o versículo 17. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com um juramento, para que pelas coisas imutáveis, o que é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. What a marvelous promise. Two immutable things. God cannot lie and be God. Que maravilhosa promessa! Duas coisas imutáveis. Deus não pode mentir e ser Deus. Now, if God has made a promise in His Bible here, we believe the Bible to be the infallible Word of God. And if God has made a promise in this Bible, we have this consolation to know that it's impossible for God to lie. Amen. Therefore, when we see promised in the Bible, we believe it soul, body, and spirit. It's impossible for Him to lie. Agora, se Deus fez uma promessa em sua Bíblia aqui, nós cremos que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. E se Deus fez uma promessa nesta Bíblia, nós temos esta consolação e sabemos que é impossível para Deus mentir. Sendo assim, quando nós vemos que Ele prometeu na Bíblia, nós cremos de alma, corpo e espírito. É impossível que Ele minta. Now, if there's any fault, it's in us, not in God. For God is obligated to His Word, for He's sworn by His Word. Amen. Oh, my. Agora, se há alguma falta, está em nós, não em Deus. Pois Deus está obrigado a cumprir sua palavra, pois Ele jurou por sua palavra. Oh, que coisa! I'm sure when we get to seeing it in that light, things begin to shape up and heap up different than what they used to be. Eu estou seguro que quando nós conseguimos ver isto nessa luz, as coisas começam a assumir aspecto diferente e a formar diferente do que elas costumavam ser. Healing of the body doesn't become a fiction, it becomes a reality. The baptism of the Holy Spirit doesn't become an emotional, worked up substance,
it becomes a reality of the indwelling presence of the Lord Jesus Christ to change the life. A cura do corpo não torna-se uma ficção. Ela se torna uma realidade. O batismo do Espírito Santo não se torna uma substância fabricada, emotiva. Ele torna-se uma realidade da presença viva do Senhor Jesus Cristo para mudar a vida. A few nights ago in a prayer meeting, a man said to me, the Holy Ghost wasn't given only to the 12 on the day of Pentecost. I said, well then, what about the 120 was there at the same time that received it? Algumas noites atrás, em uma reunião de oração, um homem disse para mim, o Espírito Santo não foi dado somente para os 10 ou os 12 no dia de Pentecostes. Eu disse, bem, então, que me diz os 120 que estavam ali ao mesmo tempo que o receberam? How about on down at the house of Cornelius when the Gentiles received it? 33 years later when Paul asked the Baptists if they had received the Holy Ghost since they believed, and he laid his hands upon them and they received the Holy Ghost. Que me diz na casa de Cornélio quando os gentios o receberam? 33 anos mais tarde, quando Paulo perguntou aos batistas se eles haviam recebido o Espírito Santo desde que creram, e ele colocou suas mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. Setting the church, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming.